Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando essa aula a respeito de rapidez das transformações, os fatores que influenciam a rapidez das transformações e equilíbrio químico. É uma primeira aula mais superficial para a gente poder depois aprofundar um pouco mais e aprender mais a respeito do comportamento das partículas numa transformação química. Eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante da aula. O tema então dessa aula é a rapidez nas transformações químicas e os fatores que influenciam. Primeiramente, nós temos que pensar que as reações químicas elas têm a sua velocidade. Isso é um objeto de estudo na química e existem fatores que alteram essa velocidade, tanto para mais quanto para menos. E esses fatores são a temperatura, a superfície de contato, concentração, pressão e uso de catalisador. E nós vamos falar de cada um deles separadamente. Só que antes de falar sobre esses fatores, a gente tem que pensar num outro conceito, que é o conceito de equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico ele foi trabalhado inicialmente, foi conhecido inicialmente no processo Haber-Bosch. O processo Haber-Bosch ele trabalhava com a síntese da amônia. E quando nós falamos de síntese, nós estamos falando a respeito de produzir um material de maneira artificial, similar ao que temos na natureza, o que conseguimos obter. Então eu sintetizo, eu crio uma reação em laboratório para produzir um material. E era necessário fazer a produção da amônia porque naquele momento a sociedade demandava por compostos nitrogenados tanto para a indústria bélica quanto para a indústria de alimentos, no caso para fazer os fertilizantes. Então esses dois cientistas eles trabalharam com essa síntese e aí chegou-se ao conceito de equilíbrio químico. Então o que seria esse equilíbrio químico? É uma reação que não atinge o rendimento esperado. E o rendimento que nós esperamos é sempre próximo a 100%. A reação não se finaliza. Então ela não chega ao final onde eu obtenho todo o produto que eu esperava. E nesse momento coexistem reagentes e produtos, ou seja, eu tenho as partículas dos produtos da reação que era o esperado, assim como eu tenho também parte do reagente que não teve a reação, ele está da mesma maneira como iniciou a reação. E as velocidades, tanto de produção dos produtos, obviamente, quanto da formação novamente dos reagentes, essas duas reações têm a mesma velocidade. Então, nós colocamos esses postulados, essas ideias para dizer que seria uma reação que atingiu o seu equilíbrio químico, lembrando que em química equilíbrio não tem a ver com uma coisa balanceada, uma coisa equilibrada, mesmo como a palavra diz. Equilíbrio tem a ver com esses conceitos que nós estamos vendo agora. E existem, então, alguns fatores que fazem com que essa reação aconteça de maneira mais rápida ou mais lenta. O primeiro fator é o fator temperatura. Então, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura para fazer a velocidade variar. Só que eu tenho que levar em consideração se essa reação é endotérmica ou se ela é exotérmica. Se a reação é endotérmica, significa que eu preciso fornecer energia para essa reação acontecer. Então, quanto mais energia eu forneço, mais rápido ela atinge a produção dos materiais finais. Se eu fizer o inverso, a temperatura precisa ser aumentada e eu diminuo, eu retardo a velocidade da reação. A mesma coisa, se a reação ela é exotérmica, eu preciso esfriar e eu aqueço, então eu estou fazendo com que a velocidade seja invertida, ela seja diminuída. Então eu tenho que levar em consideração. Se ela é endotérmica, eu preciso aumentar a temperatura. Se ela é exotérmica, eu preciso diminuir a temperatura. Grande parte das reações acontecem com o aumento da temperatura. Então, no nosso dia a dia mesmo, nós temos várias transformações que elas vão acontecer de maneira mais rápida quando eu aumento a temperatura. A superfície de contato tem a ver com o estado de agregação do material. Então, se eu pegar um material que a superfície de contato é maior, essa reação tende a ser mais rápida. E o que eu faço para ter uma superfície de contato maior? Eu pego o material, eu trituro, eu quebro, eu esmago, eu faço ele virar um pó, eu faço uma diluição, no caso, dissolvo esse material. Então, o material está numa maior disposição e os reagentes conseguem interagir com maior facilidade, fazendo então com que a reação aconteça mais rápido. A concentração. No caso da concentração, tem a ver com a quantidade de um determinado material que eu tenho numa solução ou numa mistura.
Então, quanto mais concentrado, significa que eu tenho maior quantidade, maior volume, maior massa de um material dissolvido. Então, se essa concentração é maior, significa que eu tenho maior quantidade de materiais que vão interagir entre si. Então, quanto maior a concentração, eu também tenho uma maior velocidade. E assim também eu tenho a pressão. A pressão também é um outro fator externo que a gente pode fazer com que a velocidade seja maior ou menor. Então, no caso da pressão, ele é um pouquinho mais delicada, porque o aumento da pressão ele faz com que o volume dos materiais ele diminua. Então, eu pressiono os materiais, o volume diminui. Então, se a diminuição da pressão ela faz com que o volume aumente, é o contrário. Diminua a pressão, o volume aumenta. Aumenta a pressão, o volume diminui. Então, se os produtos possuem um volume menor, como que eu vejo pelo volume? Pela quantidade de mols. Então, se os produtos eles têm um volume menor que os reagentes, eu preciso aumentar a pressão para favorecer a formação desses materiais. Do contrário, se o volume dos produtos é menor, eu preciso então diminuir a pressão para que a velocidade da reação seja favorecida. Então, eu tenho sempre que levar em consideração esses fatores para que a velocidade seja aumentada. E por último, eu tenho o uso do catalisador. O catalisador é um material que a gente adiciona na reação, pode ser de diversos tipos, cada reação vai demandar um catalisador diferente. Só que esse catalisador ele é adicionado na reação, ele modifica o mecanismo que essa reação tem. Nós vamos ver depois com mais detalhes o que isso significa. E nessa mudança dos mecanismos, ele faz com que a reação aconteça de uma maneira mais rápida. E aí esse catalisador ele entra, ele modifica a reação e ele sai no final da reação da maneira como ele entrou. Ele não participa da reação, ele não é decomposto, ele não produz nada novo. Ele só entra para modificar como que essa reação acontece. Então, para a gente resumir, o equilíbrio ocorre quando a reação não finaliza e o seu rendimento é inferior a 100%. E as velocidades direta e inversa são iguais. Há fatores que influenciam na velocidade de reação em equilíbrio. A velocidade tem a ver com o tempo que se leva para a formação dos produtos. Quanto menor o tempo, maior a velocidade. Não estamos falando em aumentar o rendimento. A gente está falando aqui em velocidade, não estamos falando em aumentar o rendimento da reação. E numa aula seguinte, numa sequência, nós falaremos em nível microscópico, como as partículas se comportam durante essas transformações. E fica para vocês aqui uma tarefa para vocês pensarem como que vocês conseguem observar todos esses fatores em reações que acontecem no dia a dia de vocês. Ah, mas professora, que reações? Eu não fico no laboratório. Dentro da sua cozinha, dentro da sua área de limpeza da sua casa, quando você cozinha um alimento, quando você coloca na geladeira, quando você faz uma limpeza. Como que você consegue observar esses fatores em transformações ou em coisas cotidianas de vocês? E aí a gente conversa na próxima aula. E aí, gostou da aula? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tem outros vídeos que podem ser úteis para vocês também. E assim que possível eu vou colocar outros vídeos dando continuidade nesse assunto, tá bom? Vocês podem me seguir lá no Instagram, @RenataProfessora. E aí vocês também têm outros posts com outros assuntos para vocês aprenderem um pouco mais de química. Um forte abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!